Se você entrou nesse vídeo porque ficou assustado com a notícia de que eu perdi tudo, você é como este peixe, que estava nadando tranquilamente quando viu uma minhoquinha tão saborosa que não conseguiu deixar de lado. Acontece que, igual esse peixe, você caiu em uma isca, ou em inglês, bait. Ou melhor ainda, você caiu no temido clickbait. Sabe quando você vê aquela notícia que você precisa clicar? E aqui vale tudo, vale aquela, perdeu tudo, olha como está fulano depois de tantos anos. Essas notícias que aparecem o tempo todo para nós e você tem uma necessidade, quase que obrigação de clicar para saber o que está acontecendo. Esse movimento é muito natural e ocorre muito na nossa internet e na nossa comunicação de modo geral, não só na internet. E nesse movimento nós temos aqui comigo hoje, porque você sabe que aqui sempre tem participação. Comigo hoje está comigo aqui Rafael Capa, coordenador de educação da agência Lupa, a primeira fact-checking do Brasil. Pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas para apresentar o meu convidado de hoje, eu vou trazer aqui uma dinâmica diferente para que ele possa se apresentar. Vamos lá. Rafa, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só, eu vou trazer uma dinâmica bem diferentona aqui para você começar a apresentar um pouquinho do que você faz, o trabalho que a Lupa faz e tudo mais nesse projeto todo aqui, beleza? Então olha só, a primeira dinâmica é a seguinte, eu vou te trazer, certo, uma manchete. E a gente vai tentar ver se é verdade, se é um clickbait, como que funciona isso. Que é esse o nome que nós conhecemos, né? O tal do bait, o clickbait. Professor Noslen erra ditado e tem vídeo desativado. A agência Lupa está agora contratada para desvendar isso aqui. Se é um clickbait, se não é, e como que eu posso começar a pensar a desvendar esse bait ou não? Opa, muito obrigado. Acho que a gente está com um desafio enorme aqui, né? Porque primeiro é mais fácil eu errar ditado do que você, mas vamos lá. Mas de qualquer maneira, eu acho que essa checagem vai ser um pouquinho fácil, mas também é bom que você falou que a linguagem que é o importante aí. Que mais do que é importante saber se é verdadeiro ou falso, mas muitas vezes muita coisa verdadeira poderia ser melhor bem informada se fosse não, por exemplo, com polêmicas, apelações e por aí vai. Mas vamos lá. Nessa frase, tem duas afirmações aí que precisamos checar de maneira diferente. Uma, se o professor errou o ditado. A outra é se o vídeo foi desativado. Para isso, de certa forma, a gente precisa primeiro ver esse vídeo. Por mais que ele tenha saído do ar, a gente sabe muito bem que esses vídeos acabam reaparecendo em outras plataformas, tem mecanismos de busca do passado, como o Wayback Machine, por aí vai. A gente pode resgatar esse vídeo e ver se esse vídeo realmente existiu, ponto número 1. Ponto número 2, se existiu, se o professor falou nele, e se falou nele, se ele errou o ditado ou não. Dentro dessa variável, que parece quase um multiverso Marvel, você checa ali. Então você vê se o professor errou, o que eu acho difícil, e se o vídeo foi desativado. O que eu acho mais difícil ainda, porque as próprias diretrizes das plataformas que a gente conhece mais populares não desativam nada por erro de ditado. Show de bola. E é interessante, né, quando você fala, temos duas informações importantes aqui, né? Uma sobre o ditado, outra sobre a desativação do vídeo. Essas duas não estão relacionadas diretamente uma com a outra, mas dentro da proposta, ou seja, dentro desse título que eu trouxe para você, elas parecem estar diretamente ligadas. E aí acho que vale colocar até mais coisas aqui, né, Rafa? Quando eu falo assim, professor Noslen erra ditado e tem vídeo desativado, quem desativou? Será que foi a plataforma? Será que foi o professor que desativou? Porque também tem essa possibilidade, né? De ser o próprio produtor do conteúdo que desativa o conteúdo dele. Então, acho que são vários passos aí que vocês fazem. E é esse o trabalho da Lupa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, antes de eu desmistificar se é verdade ou mentira isso aqui, você contasse um pouquinho qual é o trabalho da Lupa dentro desse processo todo aí de fact-checking. Eu tenho dificuldade com o inglês. É fact-checking, é isso? Vamos de checagem. Checagem. Vamos lá no português. Dentro da Lupa, acho que muito do seu exemplo cabe exatamente no que a Lupa pensa hoje em dia, né? A Lupa, quando surgiu, ela queria melhorar o discurso público, na ideia de, às vezes, o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, o presidente, erra um dado. Só que isso aí era 2015, professor. Então, assim, 2015 era quando o cara errava ali o número de escolas, o quanto de merenda deu, 2016 e por aí vai, aí que o termo fake news começou a assombrar a gente, as correntes de WhatsApp e por aí vai. Por esse motivo, a gente deixou de ser somente uma agência de checagem, que checa, para também pensar, ainda no jornalismo, checar os dados, verificar com as bases confiáveis de informação se aquela informação é verdadeira, se é falsa, é exagerada, mas também o que você falou é muito importante e é a nossa nova área, que aqui por acaso eu cuido, que é a de educação. Ou seja, não adianta a gente somente checar os fatos.
Nós precisamos de uma educação midiática para exatamente não cair nesse clickbait de, por acaso, o professor desativar um vídeo e botar, de repente, a culpa na plataforma. Quando você entende as mídias, você não cai em fake news. Muito bom. E aí agora eu vou desmistificar para você. Pois então, aconteceu mesmo isso, viu? Eu tirei um vídeo do ar porque eu falei alguns ditados populares e alguns ditados populares têm seu significado tão enraizado já, impetrado na sociedade, que muitas vezes a gente vai aprendendo no decorrer da vida e não aprofunda o conteúdo. E eu falei 4 ditados populares e 2 eu trouxe os significados desses ditados populares. E 2 o que eu trouxe não eram verídicos. E aí eu tirei o vídeo do ar porque eu não queria passar desinformação. E aí eu refiz o vídeo só com os ditados corretos para poder subir o vídeo adequadamente. Então realmente, não é que foi desativado, né? Eu tirei do ar porque eu percebi que eu tinha falado o ditado errado por uma falta aí de atenção mesmo minha ali. Então eu falei, não, vou tirar e vou colocar aí a informação correta. Então esse clickbait foi criado aqui pela galera do roteiro só para fazer mesmo esse movimento nosso de apresentação aqui nesse início. Mas o que você fez é muito interessante, é bom você dizer, porque todo mundo tem direito ao erro. O problema é quando a gente não assume. Então, assim, a gente brinca na lupa porque a gente não quer acabar com o erro. A gente só quer ter mais cuidado com ele. A gente mesmo erra. Mas quando a gente erra, a gente tem que tomar cuidado dos nossos erros exatamente para melhorar os nossos discursos. Então, assim, o seu exemplo agora foi mais do que didático para mostrar o quanto a gente precisa ter esse cuidado na hora da checagem, na hora do que fala. Mas, principalmente, todo mundo é humano, a gente pode errar de vez em quando, também tem que ter cuidado com o erro. Quando a gente fala de clickbait, né? A gente sabe como esse nome é um nome recente, né? E essa ideia do clickbait, você falou já aí, vamos botar recente pensando em termos históricos, não de internet. Porque para a internet já não é tão recente assim. Esse tema é recente e esse sensacionalismo tá muito presente cada vez mais na imprensa brasileira, né? Na imprensa do mundo todo, na verdade, não só da brasileira, mas na imprensa de modo geral, especialmente com essa expansão que a internet traz de globalização e tudo mais. Isso sempre fez parte ou agora está sendo mais visto porque nós temos mais acesso? Pois é, isso é muito legal de se falar, porque a gente, às vezes, a gente tem uma noção de que tudo está surgindo agora. Mas a mentira sempre existiu e usar texto de forma polêmica sempre existiu, né? Quando você ia nos jornais, na década de 60, 70, tinha aqueles tabloides mais populares que pegavam com aquela manchete que muitas vezes não tinha nada a ver com o conteúdo. Isso sempre existiu. Só que, de certa forma, com mais acesso à informação e com mais informação na rua, nos dá uma sensação de um volume enorme. A gente tinha uma geração aí de intelectuais no início da internet, o próprio Manuel Castells, que para quem não conhece é interessante de ver, que ele falava que agora seria uma democratização da informação, todo mundo poderia produzir, todo mundo poderia ler, e hoje ele já fala muito sério, que a gente vive uma sociedade da informação desinformada. Ou seja, temos muita informação, mas não sabemos como utilizá-la. E é nesse cenário que esse clickbait aí entra como uma mosca, professor. Por quê? Porque quando você tem muita informação e você está vendo muita coisa ali, um texto mais apelativo, com uma chamada que diz aquilo que você quer ouvir, aquilo naturalmente te atrai mais do que, de repente, um texto editado, bem trabalhado, trazendo uma informação bem adequada para você. Então, nesse cenário de muitas informações, o clickbait chama mais atenção, mas ele não é novo, ele só está num momento novo. Talvez seja por isso, então, que a gente tem essa popularização do clickbait, né? Devido a toda essa informação chegando o tempo todo, avassaladora, né? na nossa mente o tempo inteiro. Acho que é por isso que está tão popularizado agora também, né? Exatamente. Eu brinco assim, eu sou flamenguista, não sei o seu time, professor. eu sou Coritiba. Eu mesmo já caí em clickbait do Flamengo várias vezes, porque mexe com as nossas paixões. O cara escreve aquilo que você quer ouvir. Então, você lê aquilo, se pega, vai, e quando você vê, lê o texto, você fala, cara, não era nada daquilo. Mas é para mover emoções mesmo, é feito de propósito. A linguagem, ela tem um teor para te seduzir, mais do que para te informar. E numa sociedade onde tem várias informações, a gente é muito mais levado pela sedução do que pela informação. Quando a gente pensa no clickbait, o clickbait é essa coisa mais sensacionalista. Veja, eu vou dizer uma coisa para você que você pode me ajudar aqui e me corrigir no que for necessário. Eu não vejo um problema quando você quer chamar a atenção com uma mensagem. O problema, na minha visão, é quando eu coloco uma mensagem, a pessoa clica e quando ela vai para o texto ou vai para a informação na sequência, não tem nada a ver com aquilo, é muito desconexo, né? Então é só realmente para gerar o clique, para gerar o tal do engajamento, né? Então, na minha visão, por exemplo, vou falar agora pelo YouTube, né? Eu faço lá uma thumb, né? Aquela capinha bonitinha do vídeo, que tem uma mensagem ali, olha, né? Sei lá,
aula de, sei lá, sujeito, né? Coloco lá. A pessoa clica porque sabe que vai encontrar sujeito. Mas se ela clicar e entrar, e aí eu tô falando sobre os sujeitos das pessoas na cidadania, aí é outra coisa nada a ver. Então, quando eu penso no clickbait, qual que é a linha tênue entre esse processo de só chamar atenção e o processo de chamar atenção para algo que não tem nada a ver? Então, excelente pergunta, porque esse é um debate enorme que a gente tem. Então, mais ou menos tem uma galera gringa, a galera do First Draft, que montou uma planilha chamada ecossistema da desinformação. Ou seja, de um nível maior a de um nível menor, existe um ecossistema da desinformação. Existe por exemplo, aquele vídeo que é todo fabricado. O título é mentiroso, o texto é mentiroso, até, de repente, o apresentador é mentiroso. Aquilo tudo ali é manipulado. Mas também existe a falsa conexão, que acho que é um pouco isso que você falou, que é a ideia aquele título tem uma conexão com aquele objeto que não é real, ela é falsa. Então, não está indo ali uma linha honesta de conexão que a pessoa vai clicar ali esperando algo e vai receber aquilo. Na verdade, ela vai clicar ali esperando algo por causa de uma sedução, por causa de envolvimento com aquele título, mas vai cair num conteúdo completamente diferente que tem alguma coisa mínima relacionada que lembra, rememora, mas não é. Isso também é desinformação. Não é tão grave quanto totalmente fabricado, mas também desinforma. A gente tem que lembrar, gente, que quanto menos acesso à mídia as pessoas têm, conhecimento, criticidade, o menos grave e o mais grave não tem diferenciação. É grave. Quem produz pode ter má fé, né? Sim. Mais ou menos má fé. Mas quem recebe o mesmo erro. Então, isso. Entre a produção e a recepção, o receptor recebe o problema. Então, se é problema, ele não deve receber. Inclusive, você que está assistindo a gente já pode começar a fazer o quê? Começar a colocar aqui embaixo alguns clickbaits que você já viu na vida. Coloca aqui nos comentários desse vídeo alguns clickbaits que você já caiu ou que você já viu e talvez não tenha caído. Pra gente poder já começar a brincar com isso também. E aí a gente vai fazer uma parte prática agora, Rafa. Então eu vou trazer para você aqui uma notícia, tá? E aí a gente vai tentar fazer o seguinte. Primeiro, a dinâmica vai ser de trazer esse pensamento, o que tem por trás do pensamento do clickbait. Certo? Eu vou trazer a notícia, a gente vai tentar encontrar o que está por trás disso, tá? E aí a gente vai fazer meio junto aqui. Óbvio que você é o especialista, você vai estar à frente, eu vou estar só instigando aqui o processo, tá? Então olha só, a gente vai jogar o chamado raio clickbaitizador nessas notícias. Opa! Tá? Beleza? Beleza? Então vamos lá. A notícia é a seguinte, a primeira notícia, ó. Jogador de futebol discute com o treinador e decide mudar de time. E aí, Rafa, como é que eu faço para jogar o raio clickbaitizador nessa notícia aqui? Jogador de futebol discute com o treinador e decide mudar de time. Acho que o principal aí é mudar de time, né? Porque alguém que muda de time é complicado, né? Eu, como falei, como sou bom flamenguista, eu iria apelar para emoção. Boa. Depois de discutir com o treinador, o jogador prefere trocar de time do que xingar a torcida. Entre torcida e treinador, jogador sai do time depois de discutir, uma coisa mexendo assim, tipo, preferiu abandonar a torcida por causa da discussão com o treinador, sabe? Sempre o lance do clickbait passa pela emoção, é isso, né? Passa por você querer estar ali, mexer ali. Se é um jogador, imagina, se o Gabigol briga com o técnico e eu, como torcedor, eu vou querer saber o motivo. Agora, se na manchete me colocam lá como um participante daquilo, eu vou clicar. Entendi. Você coloca alguma coisa tipo assim, craque do time prefere trocar de torcida ao se resolver com o treinador, algo assim. Ao xingar, aí também tem um verbo, né? Porque discutir, pode discutir. É mais apelativo. Quanto mais apelativo o verbo, as palavras que eu tenho ali, mais eu vou criando esse clickbait, é isso, né? Ou ao ser xingado, ao xingar, né? Então, assim, eu acho que verbos mais pesados também podem caber aí. Entendi. Então, craque do time é xingado por técnico e escolhe trocar de torcida. Acho que ficaria legal, hein? Essa é bom, hein? Legal para um clickbait, é do mal. É do mal, essa é do mal. Boa. Vamos pro segundo? O segundo diz assim, ó. China lança novo aplicativo de vídeos que promete ser concorrência do Instagram e TikTok. Vamos lá. Agora, pensando nos apps aí, na briga dos apps. Acho que aqui vale a gente pensar em como que esses apps impactam hoje na sociedade, né? E aí pode ser, sei lá, um app chinês
que promete revolucionar a internet, algo assim? Eu acho que nessas questões tem sempre aquela coisa meio faliu, em queda, né? Entendi. Então, assim, em baixa, Instagram e TikTok vão ter agora concorrente chinês. Muito do que a gente vê é inferiorizando algo que a gente tem relação. Então, Entendi. se a gente tem relação com o TikTok, com o Instagram, você não gosta de ver algo inferiorizando próximo. Você vai ficar como assim, tá embaixo? Né? Então, depreciando, né? Depreciando. Ou mexendo com o noticiário novo, né? Então, por exemplo, aí não tá o Twitter, mas depois do maior bilionário do mundo comprar um aplicativo novo, vem aí. Aí você mexe com o noticiário novo, aí fica assim, mas caraca, o que vai acontecer no mercado? Sim. Você mistura informações que não tem conexão e junta, tentando criar aí uma ligação com aquela falsa conexão que a gente falou do ecossistema. Entendi. E aí, ó, é legal para quem tá em casa perceber que a gente tá aqui praticando também, né? Eu tô praticando fazer o pensamento de quem cria um clickbait e o Rafa tá me ajudando aqui a entender quais os caminhos. Mas não é para você fazer em casa não, o clickbait. É pelo contrário, é para você bater o olho e entender como é que é criado isso, e a hora que você lê um título desse, fala, opa, aqui tá partindo para emoção, aqui tem uma depreciação, e aí você já vai identificando que isso é um clickbait e aí você não vai clicar. Olha só, terceiro diz assim: número de jovens realizando procedimentos estéticos cresce 15% este ano. Eu acho que a gente pode ou jogar com termos apelativos ou fazer falsas conexões de novo. A gente percebe que falsa conexão é algo muito utilizado, né? Que é, por exemplo, pegar algum ídolo teen que tenha feito alguma interferência estética e botar após tal pessoa fazer lipo ou mexer no nariz e por aí vai, 15% dos jovens fazem esse tipo de atividade. Uma falsa conexão absurda. Ou usar uns termos grotescos, né? Geração Barbie, interrogação. Você tentar taxar, categorizar, botar todo mundo numa mesma condição e aí dizer que é um dado de uma geração, quando é um dado que a gente tem que ler, aprofundar para entender melhor. Sabemos que, por exemplo, cirurgia estética, muitas vezes não é somente por uma questão de mexer em alguma coisa que você está achando ruim, mas às vezes até por uma questão de operações, de algum tratamento e por aí vai. Então, dessa maneira muito categórica, fica muito vazio, mas chama atenção. De um texto mais equilibrado, mais meditado, talvez não prenda tanta atenção, mas é o mais informativo. Ô Rafa, existe aí algum perigo em usar o clickbait para uma matéria ou até mesmo no YouTube, como eu comentei contigo aqui? Existe um perigo específico? Existe o perigo de desinformar, mas também de não informar tão bem. Desinformar não pode acontecer. Então, usar falsa conexão, apelações, isso tudo é muito ruim. Isso desinforma. Mas também, muitas vezes, você pode ter uma manchete que ela está correta, mas ela tem um tomzinho um pouco mais de sedução, que quando você, por exemplo, mudasse uma palavra ali, a manchete informaria mais. Então, a pergunta que se faz por que não informar melhor? Né? Então, existe aquele que desinforma, e esse a gente deixar de lado, mas existe aquele também que você vê que ele poderia informar melhor, mas ele fez questão de não fazer isso exatamente para atingir aquele clique seu. Então, por isso que a gente tem que ter uma criticidade de olhar as manchetes e não ser pego por aquilo que é mais sedutor, mas ser pego por aquilo que você acredita que vai te informar melhor. O clickbait, ele é uma forma de manipulação? Eu não diria de manipulação, mas diria de uma sedução, né? Sedução. Porque a manipulação presume que eu vou produzir aquilo, eu com certeza vou conseguir o seu clique. Porém, você está permitindo, de certa forma, ser seduzido por aquilo. Existe algo em você que, de certa forma, quer saber sobre aquilo. Mas se você tem uma criticidade, e aí eu já não caio mais, o que acontece? Você já lê aquilo e fala, calma aí, não estou vendo isso em nenhum lugar, só estou vendo isso em uma fonte, está escrito dessa maneira, não está fazendo sentido. Vou começar a procurar em fontes mais confiáveis. A gente conversou aqui com o Metaforando, com o Vitor, né? Falando sobre um pouquinho da parte de intenção e má intenção. A gente falou muito sobre isso aqui também. E aí a pergunta é, quem usa o clickbait para tentar viralizar uma notícia está mal intencionado? Depende. Muitas vezes as pessoas fazem até sem estar mal intencionada, mas ela está tão acostumada a fazer nesse jogo que ela não está informada que aquilo pode ser prejudicial. Por isso que uma educação midiática é muito importante. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer
que nas pesquisas que a gente vê acadêmicas, nos relatórios que a gente vê sobre mídia, a maioria das vezes é por má intenção. Por quê? Porque cada vez que você clica, quando você clica no anúncio que você entrou na notícia, você ganha ali, muitas vezes, uma monetização. Então, isso acaba gerando aquelas pessoas querendo gerar aquele clickbait, não para informar, mas muitas vezes para monetizar. E veja bem, eu acho que conteúdo bom tem que ser monetizado. Mas é exatamente isso. Então, vamos clicar em conteúdo bom, exatamente para esses serem privilegiados, continuarem no ar e por aí vai. E aqueles ruins, acho melhores ficarem no cantinho, né? Interessante pensar nisso, que as pessoas, né, perdem um pouquinho da mão, ali já digo, pensando só na parte financeira, né? Porque, poxa, se você entrega um bom conteúdo, o financeiro é consequência disso, né? Você não precisa fazer esse tipo de manipulação pensando no financeiro. Mas é um problema, né? Porque vamos pensar juntos. Se eu começo a entrar no site várias vezes e aquilo dali sempre me mostra algo que eu não estou confiando, eu não entro mais. Agora, se eu começo a entrar, por exemplo, no seu canal, vejo lá, desde muito tempo, um material de conteúdo de qualidade, eu volto no canal, em outros lugares e por aí vai. Então, um bom conteúdo, ele acaba agregando para você como lastro. Você vai ficando nele. E um mau conteúdo, você vai gostar dele 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas depois você vai largar. Ô Rafa, a gente vai entrar no segundo momento agora de também mais práticas aqui, né, para a galera de casa poder entender um pouco mais ainda sobre isso. E agora a gente vai entrar na parte da língua portuguesa. Então eu vou trazer aqui algumas informações e a gente vai tentar fazer alguns clickbaits da língua portuguesa. Pensando em regras de língua portuguesa, vamos pensar numa regra aqui, vamos ver. Pensando no acordo ortográfico, o último que teve, vou criar aqui um clickbait como se tivesse ocorrido um novo acordo, mas ainda falando desse último. Como é que eu poderia fazer esse caminho? Portugal se vinga e volta com trema. Ah, boa! Boa! Muito bom. Portugal se vinga e volta com trema. Essa é ótima, né? Portugal... Depois de invasão de brasileiros em Portugal, Portugal se vinga e volta com trema na língua portuguesa. Ótimo, essa é ótima. Agora, olha só, agora essa eu vou jogar pra você aí. Se fosse pra criar um clickbait sobre mim. Rapaz, difícil, hein? Então, acho que pode ser essa. O professor Noisland larga a língua portuguesa e vai virar professor de Esperanto no Tahiti. Muito bom, muito bom. Mudou de vida, total. Agora, olha só, seguindo o nosso bate-papo aqui, Rafa, pensando agora, né, nessa questão de audiência, de material distribuído, digamos que eu, sem querer aí, distribuo um clickbait, sei lá, ou recebo um clickbait em algum lugar. Tem como a gente tentar fazer com que... fazer um clickbait virar... fazer a difusão? Isso, interromper a difusão do clickbait, ou até mesmo... mostrar o que é de verdade, sabe? Então o clickbait fala uma coisa e eu falo, não, o que realmente ele quer dizer é isso. Ser mais objetivo, né? É possível fazer isso? É possível, temos que fazer, né? Então, assim, quando eu falei lá atrás, que eu para mais gente checagem, por aí vai, hoje a gente sabe que existe a checagem, que é checar dados, mas também existe a verificação, que é você ver se aquele conteúdo, ele também não é uma falsa conexão, se não é uma manipulação, ou seja, não é nem checar o dado, mas ver se aquele conteúdo não está desinformando, que é muitas vezes o caso do clickbait. Então, toda vez que você ver algo que você está na dúvida, o primeiro ponto não precisa ser um checador, não precisa analisar banco de dados, espera. Na dúvida, não compartilhe. Esperou? Saiu em 1, 2, 3 canais de credibilidade, né? De uma imprensa que tem apuradores, que tem editores, que tem uma galera que não é um bloco deu sozinho, aí você vê que aquilo dali pode realmente sim ser verdadeiro e você passar para frente. Agora, se você ainda assim quiser checar, dá uma olhada na informação. Vê se aquela informação, aquelas pessoas envolvidas no texto, falaram sobre elas mesmas. Hoje em dia, se aparecer lá, Rafael Capa disse tal coisa, eu tenho meu Twitter, eu tenho meu Instagram, eu tenho canais de fala, e se eu não falar aquilo em qualquer um dos canais, vai também soar meio estranho, né? Mas é claro, se você viu, passou por tudo isso e viu que aquilo dali era mentira, era uma desinformação, chega lá no grupo, fala assim, olha, talvez você não tenha feito por mal, mas dá uma olhada nisso aqui e mostra aquilo como aquilo dali está equivocado. Mas não simplesmente diz, isso é mentira. E aí a vida que segue de uma maneira muito mais harmoniosa e orgânica. Não como a gente viu lá o jogador e o técnico
e xingando uns aos outros nas redes por causa disso. E olha só, Rafa, você acredita que é possível que num futuro a mídia, enfim, os veículos todos não usem mais desse gatilho do clickbait? Eu acho que a gente precisa de muita educação midiática para isso acontecer. Vai demorar uma geração aí muito grande para isso acontecer. Infelizmente, porque é uma mídia muito em transição. A gente está falando aí de imprensa, né? Porque às vezes as pessoas confundem mídia com imprensa. Mas nessa lógica de mídia, eu acho que vai demorar muito. Porque hoje a gente ainda está naquela busca de quais canais são de confiança, onde eu posso confiar, onde eu não posso. E isso é árduo, é trabalhoso. E a gente não tem uma expertise para isso. A gente entrou nesse mundo. De certa forma, isso é um novo mundo. Então a gente precisa ter esse letramento midiático em todas as gerações para a gente poder lidar com esse mundo onde a mídia está presente desde o meu sobrinho lá de 3 anos até a minha avó de 70, 80 anos. Né? Então a gente precisa ter um arcabouço muito grande para poder lidar com esse mundo. Por isso que eu acho que, infelizmente, vai demorar um pouco. Mas eu sou esperançoso, vamos chegar lá. Show de bola, show de bola. Eu também tenho esperança, viu? Também tenho esperança. Existe algum lugar, alguma... Agora eu vou jogar a bola na sua mão, você vai ficar feliz, ó. Algum lugar, alguma agência, alguma coisa que me ajude a denunciar clickbait ou até mesmo encontrar os clickbaits por aí para não cair neles, ou até mesmo só denunciar para que as pessoas não caiam também nesses clickbaits? A bola, a mão no pé, matou no peito, tá ótimo aqui. Então, exatamente, a Lupa tem esse papel. Você entra lá no site da Lupa, você vai ver várias vezes leitores, espectadores, veem alguma coisa que parece um clickbait, estão em dúvida se é desinformação ou não é, mandam lá no site da Lupa, que é o lupa.news, tem lá uma seçãozinha pedindo para a agência checar. Também tem o WhatsApp da gente, que também está lá no site, você pode pegar e mandar para a gente pelo WhatsApp, e aí a gente vai respondendo aquilo, publicando, mais do que te responder, mas é publicar para que outras pessoas depois, antes de mandar para a gente, olhem lá. Não, isso aqui eles já falaram ali, eu já vou mandar no grupo lá dos amigos, da família e por aí vai. Lá também tem uma seção do Quero Ser um Checador, onde tem lá cursos para você aprender, tem material para você ver. Se todo mundo virar um potencial checador, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. E aí as agentes de checagem, como a Lupa, o Comprova, o Fato Fake, o Aos Fatos, vão ter mais tempos para aqueles assuntos mais espinhosos, por assim dizer. Todo mundo tem um potencial para ser um checador. E eu acho que esse fica o convite aí pra gente que tá assistindo. Show de bola. Então você que tá em casa já sabe, tá aqui na descrição do vídeo todas as redes do Rafa e também o site da Lupa e todos os acessos, contatos da Lupa também pra você aqui na descrição do vídeo, beleza? Rafa, muito obrigado pela sua participação, cara. Obrigado mesmo de verdade por tirar esse seu tempo pra bater esse papo comigo aqui, pra falar com a galera de casa. Palavras finais suas aí, fique à vontade, você tá em casa. Eu que agradeço, acho que conversar sobre esse tema é muito importante, da maneira como a gente está conversando é muito boa, porque tem uma leveza da gente pensar sobre isso e ver na prática, né? Então é um prazer, eu já falei um pouco antes da gente entrar no ar, eu sou um fã do seu trabalho, então poder estar aqui participando é muito bom. Foi um prazer, espero que todo mundo aí tenha gostado e venha ser um checador com a gente, que é muito importante a gente estar nesse combate à desinformação, principalmente tratando ela com educação. Obrigado, gente! Valeu, Rafa, obrigado. E aí, pessoas, estão gostando? Estão curtindo? Pois bem, espero que vocês não caiam mais em clickbait nenhum e também não façam clickbait por aí e que a gente aprenda cada vez mais essa educação midiática que é tão importante pra nós, certo? E olha, se você tá gostando, já faz o quê? Se inscreve aqui no canal, já deixa seu likezão, compartilha esse vídeo com todo mundo porque informação é importante, certo? E daqui a pouquinho tem mais Sai do Alvo pra vocês. Valeu, um abraço, valeu, fui!